Muitas famílias só percebem que deixaram brechas espirituais quando os conflitos já aparecem, mas quase sempre tudo começa antes, no silêncio. Se algo despertou dentro de você enquanto ouvia essa mensagem, talvez ainda dê tempo de agir com consciência e fé. A blindagem espiritual da família foi criada para quem deseja levantar proteção espiritual antes que os problemas se tornem visíveis. O acesso está no comentário fixado, mas não ficará disponível por muito tempo. Vamos orar. Pai amado, Deus de toda consolação e cura, nós nos apresentamos diante do Teu trono de graça nesta manhã, com corações abertos e necessitados da Tua intervenção sobrenatural. Reconhecemos que Tu és o Senhor que sara, o Deus que restaura, o Pai que nunca desiste dos seus filhos. Neste momento, em nome de Jesus, nós clamamos pela Tua cura e restauração sobre cada vida que está diante de Ti, buscando um milagre. Senhor, Tu conheces cada dor, cada ferida, cada lágrima derramada no travesseiro durante a noite. Tu sabes das lutas silenciosas, das batalhas que ninguém vê, do sofrimento que às vezes parece insuportável. Mas hoje declaramos que o Teu poder é infinitamente maior do que qualquer problema que possamos enfrentar. Pai, começa a Tua obra de cura e restauração agora mesmo. Toca com o Teu poder cada pessoa que está enferma no corpo, aqueles que sofrem com doenças crônicas, com dores constantes, com diagnósticos difíceis, com tratamentos que parecem não funcionar. Senhor, liberta o Teu poder curador sobre cada célula, cada órgão, cada sistema do corpo. Ordena que toda enfermidade se vá em nome de Jesus. Pai, nós declaramos cura sobre aqueles que sofrem com diabetes, com hipertensão, com problemas cardíacos, com doenças respiratórias. Que o Teu sopro de vida traga restauração completa. Para aqueles que enfrentam o câncer, declaramos que nenhuma arma forjada contra eles prosperará. Que cada célula cancerígena seja destruída pelo poder do Teu Espírito Santo. Para aqueles com doenças autoimunes, com o corpo atacando a si mesmo, traz equilíbrio e cura. Senhor, restaura o sistema imunológico, fortalece as defesas naturais do corpo. Para aqueles com doenças degenerativas que parecem só piorar com o tempo, nós declaramos reversão e restauração em nome de Jesus. Tu és o Deus do impossível. Para aqueles com problemas na visão, que estão perdendo a capacidade de enxergar, toca os olhos deles assim como Jesus tocou os olhos dos cegos. Que vejam claramente, que a visão seja restaurada completamente. Para aqueles com problemas de audição, abre os ouvidos, assim como Jesus abriu os ouvidos dos surdos, que ouçam perfeitamente. Senhor, nós clamamos por cura para aqueles que sofrem com dores crônicas, com fibromialgia, com artrite, com problemas na coluna. Que a dor cesse agora mesmo em nome de Jesus. Que o corpo seja restaurado à sua função original. Para aqueles que não conseguem dormir por causa da dor, concede descanso e alívio. Pai, traz cura para aqueles que sofrem com problemas digestivos, com o estômago, com o intestino, com o fígado, com os rins. Que cada órgão funcione perfeitamente como Tu planejaste. Para aqueles que precisam de cirurgias, guia as mãos dos médicos, dá sabedoria e precisão. Que as cirurgias sejam bem-sucedidas e a recuperação seja rápida e completa. Senhor, nós também clamamos por cura emocional e mental. Há tantas pessoas nesta manhã que sofrem com depressão, com ansiedade, com síndrome do pânico, com traumas do passado que não conseguem superar. Pai, Tu dissestes que vieste para curar os quebrantados de coração. Então cura agora mesmo os corações partidos. Senhor, liberta do peso da tristeza profunda aqueles que acordam sem vontade de viver, sem esperança, sem alegria. Traz de volta a alegria da salvação
Restaura o brilho nos olhos, o sorriso no rosto, a paz no coração. Para aqueles que sofrem com pensamentos suicidas, com vontade de desistir de tudo, nós declaramos vida abundante em nome de Jesus. Que sintam o teu amor envolvendo-os agora mesmo. Que saibam que são preciosos aos teus olhos, que têm propósito, que a vida deles tem valor inestimável. Pai, cura as feridas da rejeição, do abandono, da traição, do abuso. Há pessoas que carregam cicatrizes emocionais desde a infância, que foram machucadas por aqueles que deveriam protegê-las. Senhor, entra nas memórias dolorosas e traz cura. Que o teu amor perfeito expulse todo o medo, toda a insegurança, toda a dor. Restaura a capacidade de confiar, de amar, de se relacionar de forma saudável. Liberta do medo de ser ferido novamente. Pai, nós clamamos por cura para os casamentos que estão quebrados, para as famílias que estão divididas, para os relacionamentos que parecem impossíveis de consertar. Tu és o Deus da reconciliação, o Deus que une o que está separado. Traz restauração para os lares. Onde há brigas constantes, traz paz. Onde há falta de diálogo, traz comunicação. Onde há mágoa acumulada, traz perdão. Onde há frieza, traz de volta o amor. Senhor, restaura a intimidade nos casamentos. Toca o coração dos cônjuges que estão distantes um do outro. Que voltem a se ver com os olhos do amor, que redescubram a alegria de estar juntos. Para aqueles que estão pensando em desistir do casamento, renova a esperança. Mostra que ainda há solução. Pai, cura a relação entre pais e filhos. Há tantos conflitos, tantas mágoas, tanta falta de compreensão. Aproxima os corações, traz entendimento mútuo. Que os pais saibam educar com amor e firmeza, que os filhos honrem seus pais. Senhor, nós também clamamos por restauração financeira. Há pessoas que estão afundadas em dívidas, que não sabem como vão pagar as contas do mês, que perderam seus empregos, seus negócios. Pai, Tu és Jeová Jiré, o Deus que provê. Abre portas de oportunidades, envia provisão sobrenatural, multiplica os recursos. Que a escassez se transforme em abundância. Liberta da mentalidade de pobreza, da mentalidade de escassez. Ensina a administrar bem os recursos que tu dás. Traz disciplina financeira, sabedoria para tomar decisões. Para aqueles que estão desempregados, abre portas de emprego. Que encontrem trabalho digno, que sejam valorizados, que recebam salário justo. Para aqueles que têm negócios, prospera o trabalho das suas mãos. Que os negócios cresçam, que haja lucro, que as finanças sejam restauradas. Senhor, liberta do espírito de dívida. Quebra todo o ciclo de endividamento. Que as dívidas sejam pagas, que haja recursos suficientes, não apenas para pagar, mas para prosperar. Pai, nós clamamos por restauração espiritual. Há pessoas que se afastaram de Ti, que esfriaram na fé, que perderam o primeiro amor. Senhor, traz de volta ao Teu coração. Restaura a comunhão que foi quebrada. Acende novamente o fogo do Espírito Santo. Que voltem a ter fome e sede da Tua presença. Que voltem a ter prazer em orar, em ler a Tua palavra, em congregar com os irmãos. Para aqueles que estão decepcionados com a igreja, com líderes que falharam, com irmãos que os machucaram, traz cura. Mostra que Tu nunca falhas, que o Teu amor é perfeito mesmo quando as pessoas decepcionam. Restaura a confiança, a vontade de servir, o desejo de estar na Tua casa. Senhor, liberta daqueles que estão presos em pecados, em vícios, em hábitos destrutivos. Quebra toda a cadeia, toda a prisão espiritual. Que experimentem a verdadeira liberdade que só Jesus pode dar. Dá força para vencer as tentações, dá coragem para romper com o passado. Pai, nós clamamos especificamente por aqueles que sofrem com vícios em drogas, em álcool, em pornografia, em jogos, em comida.
Senhor, quebra o poder desses vícios agora mesmo. Liberta completamente. Que a vontade de usar essas coisas seja removida do coração. Traz cura para a mente, para as emoções, para o corpo que foi prejudicado pelos vícios. Restaura a dignidade, a autoestima, o valor próprio. Para aqueles que já tentaram parar muitas vezes e sempre recaem, dá força sobrenatural, que desta vez seja diferente, que desta vez a libertação seja completa e definitiva. Envia pessoas certas para ajudar, abre portas para tratamentos, para grupos de apoio, para acompanhamento. Senhor, protege as famílias daqueles que lutam contra vícios, conforta os cônjuges, os filhos, os pais que sofrem, vendo seus entes queridos destruírem a própria vida. Dá paciência, dá esperança, dá sabedoria para lidar com a situação. Que não desistam de orar, de acreditar na restauração. Pai, nós clamamos por cura e restauração para as crianças e adolescentes. Protege a mente deles das influências negativas do mundo. Guarda-os das drogas, da violência, da pornografia, dos relacionamentos abusivos. Que cresçam saudáveis física, emocional e espiritualmente. Para aqueles que já foram expostos a coisas que não deveriam ter visto, que já foram machucados, abusados, traz cura profunda. Apaga as memórias traumáticas, restaura a inocência, devolve a alegria de viver. Senhor, levanta pais sábios que saibam educar seus filhos no caminho que devem andar. Dá discernimento para identificar quando algo está errado, coragem para intervir, amor para corrigir com firmeza, mas sem destruir. Protege as escolas, os ambientes onde as crianças e adolescentes passam seu tempo. Afasta todo o mal, toda influência demoníaca, todo perigo. Envia anjos para guardá-los onde quer que estejam. Pai, restaura os sonhos das crianças e adolescentes que já desistiram de sonhar. Senhor, nós clamamos por cura para aqueles que sofrem com solidão, que se sentem abandonados, que acham que ninguém se importa com eles. Pai, mostra que Tu estás sempre presente, que nunca os abandonas, que Te importas profundamente com cada detalhe da vida deles. Envia pessoas certas para fazer companhia, para trazer alegria, para demonstrar amor. Que encontrem comunidade, que encontrem amigos verdadeiros, que se sintam pertencentes. Para aqueles que perderam entes queridos e estão no luto, conforta de forma sobrenatural. Seca as lágrimas, alivia a dor da saudade, traz paz ao coração. Que saibam que um dia haverá reencontro no céu. Até lá, sustenta, fortalece, dá graça para continuar. Senhor, cura aqueles que sofrem com baixa autoestima, que não se aceitam, que se odeiam quando se olham no espelho. Mostra que eles foram criados à Tua imagem e semelhança, que são obra-prima das Tuas mãos, que são profundamente amados por Ti. Pai, nós clamamos por restauração dos sonhos que foram destruídos, dos projetos que fracassaram, das oportunidades que foram perdidas. Senhor, Tu és o Deus que restaura os anos que os gafanhotos comeram, conforme está escrito em Joel capítulo 2, versículo 25. Restaura o tempo perdido, as oportunidades desperdiçadas. Abre novas portas, cria novas oportunidades, renova os sonhos. Para aqueles que desistiram de sonhar porque foram decepcionados muitas vezes, reaviva a esperança. Mostra que ainda há tempo, que ainda é possível realizar aquilo que está no coração. Dá coragem para tentar novamente, para recomeçar, para acreditar que desta vez será diferente. Senhor, remove todo obstáculo que impede a realização dos sonhos, quebra toda barreira espiritual, toda maldição geracional, todo bloqueio. Que o caminho seja aberto, que as portas sejam escancaradas, que os sonhos se tornem realidade. Pai, para aqueles que não sabem qual é o seu propósito, que estão confusos sobre o que fazer da vida, revela.
Senhor, nós clamamos por cura para aqueles que sofrem com insônia, que passam noites em claro, que acordam cansados. Concede sono reparador, descanso profundo, que durmam em paz, sem pesadelos, sem ansiedade. Restaura o padrão de sono saudável. Para aqueles que sofrem com enxaquecas constantes, com dores de cabeça que não passam, traz alívio, que a dor cesse, que possam viver sem esse tormento. Senhor, cura aqueles que sofrem com problemas de pele, com doenças dermatológicas que causam desconforto e constrangimento. Restaura a pele, traz saúde. Pai, nós clamamos por aqueles que sofrem com problemas hormonais, com desequilíbrios que afetam todo o corpo e as emoções. Traz equilíbrio, regula os hormônios, restaura o funcionamento correto do corpo. Para as mulheres que sofrem com problemas ginecológicos, com infertilidade, com menopausa difícil, traz cura e alívio. Restaura a saúde reprodutiva, concede filhos àquelas que desejam ser mães. Pai, nós clamamos por cura para aqueles que estão hospitalizados neste momento, que lutam pela vida em leitos de UTI. Senhor, estende a tua mão poderosa sobre eles. Que os órgãos voltem a funcionar, que os sinais vitais se estabilizem, que haja recuperação rápida e completa. Conforta as famílias que esperam do lado de fora, que oram angustiadas. Dá paz, dá esperança, dá certeza de que tu estás no controle. Para aqueles que vão passar por cirurgias hoje, vai com eles ao centro cirúrgico. Guia as mãos dos cirurgiões, que não cometam erros, que tudo saia perfeito, que a anestesia funcione bem, que não haja complicações, que a recuperação seja tranquila. Senhor, abençoa todos os profissionais de saúde que cuidam dos enfermos. Dá-lhes sabedoria, discernimento, compaixão, que sejam instrumentos de cura nas tuas mãos. Protege-os do estresse, do esgotamento, das doenças. Renova as forças deles a cada dia. Pai, nós clamamos por aqueles que receberam diagnósticos recentes de doenças graves e estão em choque, com medo, sem saber o que fazer. Senhor, envolve-os com a tua paz que excede todo entendimento. Mostra que tu estás com eles, que não precisam ter medo. Dá sabedoria para escolher o melhor tratamento, abre portas para os melhores médicos. Que os tratamentos sejam eficazes, que haja cura completa. Para aqueles que estão em tratamento de quimioterapia ou radioterapia, fortalece o corpo. Que os efeitos colaterais sejam mínimos, que o tratamento destrua toda a célula doente sem prejudicar as células saudáveis. Renova as forças a cada dia, sustenta até o fim do tratamento. Senhor, para aqueles que já passaram por tratamentos e estão aguardando resultados de exames, acalma a ansiedade. Que os resultados sejam favoráveis, que mostrem cura, que tragam boas notícias. Pai, cura também os corações dos cuidadores, daqueles que dedicam suas vidas a cuidar de pessoas enfermas. Senhor, nós clamamos por restauração da alegria de viver. Há pessoas que perderam o gosto pela vida, que apenas existem, mas não vivem de verdade. Pai, devolve a alegria, o entusiasmo, a vontade de aproveitar cada dia, que voltem a enxergar beleza nas pequenas coisas, que voltem a sorrir sinceramente, que voltem a ter esperança no futuro. Para aqueles que estão amargurados por causa das decepções da vida, que se tornaram pessoas duras e fechadas, abranda o coração. Tira a amargura, a revolta, o ressentimento. Substitui por doçura, por compreensão, por capacidade de perdoar. Senhor, restaura relacionamentos que foram destruídos por palavras duras, por atitudes erradas, por orgulho. Dá humildade para pedir perdão, dá graça para perdoar. Que pontes sejam reconstruídas, que laços sejam restaurados, que famílias sejam reunidas novamente. Pai, para aqueles que carregam culpa por erros do passado, por escolhas erradas que fizeram, liberta.
Pai, nós clamamos por aqueles que sofrem com transtornos alimentares, com bulimia, anorexia, compulsão alimentar. Senhor, cura a relação deles com a comida, com o próprio corpo. Liberta da obsessão, da culpa, do ciclo destrutivo. Restaura a saúde do corpo que foi prejudicado. Traz equilíbrio, traz paz, traz aceitação. Para aqueles que sofrem com obesidade e todas as complicações que ela traz, dá força para fazer mudanças necessárias. Que consigam emagrecer de forma saudável, que recuperem a saúde, que se livrem das doenças associadas ao excesso de peso. Senhor, cura aqueles que sofrem com toque, com manias, com pensamentos obsessivos que tornam a vida um tormento. Liberta a mente, traz paz, traz normalidade. Para aqueles que sofrem com fobias, com medos irracionais que limitam a vida, remove o medo. Que sejam livres para viver plenamente, sem limitações, sem prisões mentais. Pai, nós clamamos por aqueles que sofrem com problemas de memória, que estão perdendo a capacidade de lembrar. Senhor, restaura a memória, preserva as funções cognitivas. Para aqueles que enfrentam Alzheimer ou demência, retarda o avanço da doença, traz momentos de lucidez. Conforta as famílias que sofrem vendo seus entes queridos se esquecerem de tudo. Senhor, cura aqueles que sofrem com AVC, com paralisia, com perda de movimentos. Restaura os movimentos, traz recuperação completa. Que voltem a andar, a falar, a ter autonomia. Faz o impossível, surpreende os médicos. Para aqueles que sofrem com epilepsia, com convulsões, controla as crises. Que os medicamentos funcionem, que as crises diminuam, que um dia haja cura completa. Pai, cura aqueles que sofrem com doenças raras, que os médicos não sabem como tratar. Tu conheces cada doença, tu tens a cura. Intervém de forma sobrenatural, faz milagres. Senhor, nós clamamos por aqueles que sofrem com problemas de tireoide, que afetam todo o metabolismo do corpo. Regula a tireoide, traz equilíbrio hormonal. Para aqueles que sofrem com diabetes, controla a glicose, protege os órgãos das complicações, que possam viver bem mesmo com a doença, ou melhor ainda, que haja cura completa. Pai, cura aqueles que sofrem com pressão alta, com problemas cardíacos, fortalece o coração, limpa as artérias, regula a pressão, protege de infartos, de AVCs, de complicações graves. Senhor, para aqueles que têm histórico familiar de doenças graves e vivem com medo de desenvolvê-las, remove o medo, quebra toda maldição hereditária, toda tendência genética para doenças. Que sejam saudáveis, que vivam muitos anos com qualidade de vida. Pai, restaura a saúde de forma integral, corpo, alma e espírito. Que sejamos completamente saudáveis em todas as áreas da vida. Pai amado, nós continuamos clamando pelo Teu toque restaurador sobre cada área da nossa vida. Senhor, cura as feridas da infância que muitos carregam até hoje. Aquelas palavras duras que foram ditas por pais, professores ou colegas e que ficaram gravadas no coração. Aquelas situações de humilhação, de rejeição, de abandono que marcaram profundamente. Pai, entra nessas memórias dolorosas e traz cura. Mostra a verdade sobre quem cada pessoa realmente é aos Teus olhos. Que o amor perfeito do Pai Celestial cure as feridas causadas por pais terrenos imperfeitos. Senhor, restaura a capacidade de receber amor, de acreditar que é digno de ser amado. Para aqueles que sempre se sabotam quando alguém se aproxima com amor verdadeiro, quebra esse padrão. Liberta do medo de ser feliz, do medo de que algo ruim vai acontecer se as coisas estiverem indo bem. Que possam receber e desfrutar das bênçãos sem culpa, sem medo. Pai, nós clamamos por restauração das esperanças que foram destruídas. Há pessoas que já não acreditam mais que coisas boas podem acontecer, que já perderam a fé de que a vida pode melhorar. Senhor, reaviva a esperança.
Mostra que enquanto há vida, há esperança, que tu és especialista em recomeços, que podes fazer o novo surgir do velho. Para aqueles que se sentem velhos demais para recomeçar, que acham que já perderam todas as oportunidades, mostra que nunca é tarde demais. Que Moisés tinha 80 anos quando começou sua missão mais importante. Que Abraão tinha 100 anos quando recebeu o filho da promessa. Que o teu tempo é perfeito e que ainda há muito pela frente. Senhor, restaura os relacionamentos entre irmãos que estão brigados, que não se falam há anos por causa de heranças, por causa de mal-entendidos, por causa de orgulho. Quebra o orgulho, abranda os corações, promove a reconciliação. Pai, nós clamamos por aqueles que estão enfrentando processos judiciais difíceis, que estão sendo acusados injustamente, que estão lutando por seus direitos. Senhor, faz justiça, que a verdade prevaleça, que recebam o que é deles por direito. Levanta advogados competentes, juízes justos, que tudo se resolva da melhor forma possível. Para aqueles que estão presos injustamente, que foram condenados por crimes que não cometeram, intervém. Abre as portas da prisão, faz a verdade vir à tona, restaura a liberdade e a dignidade. Senhor, para aqueles que estão presos justamente, que realmente cometeram crimes, traz arrependimento verdadeiro. Que encontrem Jesus na prisão, que suas vidas sejam transformadas. Prepara um recomeço para quando saírem. Que não voltem ao crime, que tenham oportunidades reais de reconstruir suas vidas. Pai, protege as famílias dos presos, que sofrem com o estigma, com as dificuldades financeiras, com a ausência. Senhor, nós clamamos por aqueles que estão em situação de rua, que perderam tudo, que não têm para onde ir. Pai, olha com compaixão para eles, provê abrigo, comida, dignidade, levanta pessoas e instituições para ajudar. Que encontrem caminhos para sair dessa situação, que reconstruam suas vidas. Para aqueles que estão desabrigados por causa de vícios, traz libertação primeiro, depois restauração. Para aqueles que perderam tudo por causa de tragédias naturais, de incêndios, de enchentes, consola e restaura. Provê moradia novamente, restitui o que foi perdido. Levanta a solidariedade das pessoas, multiplica as doações. Senhor, para aqueles que estão refugiados, que tiveram que fugir de seus países por causa de guerras, perseguições, fome, acolhe-os nos lugares para onde foram, que encontrem segurança, que sejam bem recebidos, que possam recomeçar suas vidas com dignidade. Um dia que possam voltar para suas terras em paz. Pai, nós clamamos por restauração da confiança naqueles que foram traídos. A traição é uma das dores mais profundas que existem. Quando alguém em quem confiávamos nos trai, algo se quebra dentro de nós. Senhor, cura essa quebra. Restaura a capacidade de confiar novamente sem ingenuidade, mas também sem paranoia. Dá discernimento para saber em quem confiar. Para aqueles que foram traídos no casamento, que descobriram infidelidade, a dor é indescritível. Pai, se houver possibilidade de restauração do casamento, opera o milagre. Traz arrependimento genuíno de quem traiu, traz capacidade de perdoar de quem foi traído. Reconstrói a confiança aos poucos. Mas se não houver arrependimento, se a pessoa insiste no erro, dá força para quem foi traído tomar as decisões necessárias. Protege o coração, não permitas que a amargura tome conta. Senhor, para aqueles que foram traídos por amigos, por sócios, por colegas de trabalho, cura a decepção. Pai, nós clamamos por aqueles que sofrem com síndrome de burnout, que estão completamente esgotados física, mental e emocionalmente por causa do trabalho. Senhor, traz descanso profundo, que possam se afastar se necessário, que busquem ajuda, que se recuperem completamente.
Muda a forma como encaram o trabalho, ensina sobre limites saudáveis. Para aqueles que são workaholic, que não conseguem parar de trabalhar, mesmo quando o corpo pede descanso, traz equilíbrio. Mostra que a vida não é só trabalho, que há tempo para família, para lazer, para descanso, que o valor de uma pessoa não está no quanto ela produz. Senhor, para aqueles que estão em ambientes de trabalho tóxicos, que sofrem assédio moral, bullying, humilhações, intervém. Ou muda o ambiente ou abre portas para saírem. Ninguém merece ser maltratado no trabalho. Restaura a autoestima, a dignidade. Pai, nós clamamos por aqueles que estão sendo perseguidos por causa da fé, que sofrem discriminação, ameaças, violência por serem cristãos. Senhor, fortalece-os, protege-os, que permaneçam firmes na fé, mesmo diante das perseguições. Que o testemunho deles seja poderoso. Que muitos se convertam ao ver a firmeza da fé deles. Um dia recompensa toda a fidelidade. Para aqueles que estão em países onde o cristianismo é proibido, que arriscam a vida para se reunir e adorar, vai com eles. Esconde-os dos perseguidores, frustra os planos dos inimigos, que um dia haja liberdade religiosa em todas as nações. Senhor, para aqueles que já foram presos, torturados, que perderam entes queridos por causa da fé, consola de forma sobrenatural. Que saibam que não sofreram em vão, que há uma coroa de glória esperando por eles. Pai, levanta intercessores que orem pelos cristãos perseguidos ao redor do mundo. Senhor, nós clamamos por aqueles que estão enfrentando crises de identidade, que não sabem quem são, que estão confusos sobre sua própria identidade. Pai, revela a verdade. Mostra que a identidade verdadeira está em ser filho de Deus, não em coisas externas ou passageiras. Para aqueles que estão confusos sobre sexualidade, sobre gênero, que estão sendo bombardeados por ideologias que contradizem a tua palavra, traz clareza. Mostra a verdade com amor, não com julgamento. Que encontrem sua identidade em Cristo, que encontrem paz sendo quem tu criaste que fossem. Senhor, para os jovens que estão sendo pressionados a se conformar com o mundo, que enfrentam pressão dos colegas para fazer coisas erradas, dá coragem para serem diferentes, que não tenham vergonha de serem cristãos, que não cedam às pressões. Fortalece a identidade deles como filhos de Deus. Pai, restaura famílias que estão divididas por causa de questões de identidade. Pai, nós clamamos por aqueles que estão enfrentando a morte de entes queridos, que estão no processo de luto. Senhor, consola de forma sobrenatural, seca as lágrimas, alivia a dor da saudade, traz paz ao coração. Para aqueles que perderam filhos, a dor mais insuportável que existe envolve com teu amor. Sustenta a cada dia, dá graça para continuar vivendo mesmo com o coração partido. Para aqueles que perderam cônjuges depois de muitos anos juntos, que se sentem perdidos sem a companhia, conforta. Preenche o vazio, mostra que tu estás presente, que encontrem novo propósito para viver. Para aqueles que perderam pais, que agora se sentem órfãos mesmo sendo adultos, consola. Para aqueles que perderam irmãos, amigos próximos, colegas queridos, traz conforto. Senhor, para aqueles que perderam entes queridos de forma trágica, repentina, violenta, que não tiveram tempo de se despedir, cura o trauma. Pai, nós clamamos por aqueles que têm medo do futuro, que estão ansiosos com o que pode acontecer. Senhor, remove o medo, lembra que tu tens o controle de todas as coisas, que o futuro está nas tuas mãos. Que não precisamos ter medo do amanhã porque tu já estás lá. Ensina a viver um dia de cada vez, a não carregar as preocupações de amanhã hoje. Para aqueles que têm medo de doenças, de acidentes, de tragédias, de perder pessoas amadas, liberta do medo. Mostra que o medo não impede que coisas ruins aconteçam.
só impede de viver plenamente o presente. Que confiem na tua proteção, na tua providência. Senhor, para aqueles que têm medo da morte, que vivem atormentados pensando na própria morte ou na morte de pessoas amadas, traz paz. Mostra que para quem está em Cristo a morte não é o fim, é apenas a passagem para a eternidade contigo. Pai, nós clamamos por restauração da saúde mental de toda uma geração que está adoecendo. Os índices de depressão, ansiedade, síndrome do pânico nunca estiveram tão altos, especialmente entre os jovens. Senhor, intervém, cura as mentes, traz equilíbrio emocional, protege as novas gerações das pressões excessivas, das comparações constantes nas redes sociais, da busca por perfeição inatingível. Ensina sobre saúde mental, remove o estigma de buscar ajuda profissional. Levanta psicólogos e psiquiatras cristãos competentes, que os tratamentos sejam eficazes, que os remédios funcionem quando necessários. Senhor, para aqueles que resistem em buscar ajuda por vergonha ou por achar que é falta de fé, muda a mentalidade. Mostra que cuidar da saúde mental é tão importante quanto cuidar da saúde física, que buscar ajuda é sinal de coragem, não de fraqueza. Pai, protege especialmente as crianças e adolescentes. Senhor, nós clamamos por aqueles que estão sofrendo abuso doméstico, que vivem com medo dentro da própria casa. Pai, intervém urgentemente. Protege as vítimas, especialmente mulheres e crianças. Dá coragem para denunciar, para sair dessa situação. Abre portas de abrigos, de proteção, de recomeço. Que encontrem pessoas que as ajudem, que acreditem nelas. Muda o coração dos agressores ou afasta-os definitivamente. Senhor, para aqueles que já conseguiram sair de relacionamentos abusivos, cura as marcas que ficaram. Restaura a autoestima, a capacidade de confiar, a alegria de viver. Que não voltem para os agressores, que não caiam em novos relacionamentos abusivos. Dá discernimento para identificar sinais de abuso desde o início. Pai, levanta uma rede de proteção para as vítimas de violência doméstica. Que as leis sejam mais eficazes, que os agressores sejam punidos, que as vítimas sejam protegidas. Pai, nós clamamos por aqueles que estão enfrentando infertilidade, que desejam profundamente ter filhos, mas não conseguem. Senhor, Tu és o Deus que abre ventres. Assim como abriste o ventre de Sara, de Rebeca, de Raquel, de Ana, de Isabel, abre os ventres hoje. Concede filhos àqueles que tanto desejam. Para aqueles que estão fazendo tratamentos de fertilização, que tudo dê certo. Que os procedimentos sejam bem-sucedidos, que logo possam segurar seus bebês nos braços. Senhor, para aqueles que já perderam bebês em abortos espontâneos, que carregam a dor da perda, consola profundamente. Cura o útero, fortalece para novas tentativas. Que a próxima gravidez seja bem-sucedida e chegue ao fim com um bebê saudável nos braços. Pai, para aqueles casais que estão considerando adoção, guia no processo. Que tudo se resolva rapidamente, que logo possam adotar e formar família. Senhor, nós clamamos por aqueles que estão enfrentando processos de divórcio, que estão vendo seus casamentos terminarem. Pai, se ainda houver possibilidade de salvar o casamento, opera o milagre, muda corações, restaura o amor, reconstrói o relacionamento. Mas se realmente não houver mais jeito, se já se esgotaram todas as possibilidades, que o processo seja o menos doloroso possível. Protege especialmente os filhos, que sofrem muito com a separação dos pais. Que os pais sejam maduros para não usar os filhos como arma um contra o outro. Que coloquem o bem-estar dos filhos acima das mágoas pessoais. Senhor, para aqueles que já estão divorciados, que estão recomeçando a vida, cura as feridas. Que não carreguem amargura, que não generalizem, achando que todos são iguais. Que possam amar novamente quando for o tempo certo.
que aprendam com os erros do relacionamento anterior para não repeti-los. Pai, nós clamamos por aqueles que estão desanimados com o ministério, com o serviço cristão. Pastores, líderes, obreiros que estão cansados, que estão pensando em desistir. Senhor, renova as forças, reaviva a chama, restaura a visão. Lembra do chamado original, de quando começaram cheios de entusiasmo. Que voltem a ter paixão pelas almas, que voltem a ter alegria em servir. Para aqueles que foram feridos pela igreja, por membros, por líderes, cura as feridas. Não permitas que desistam por causa de pessoas imperfeitas. Mostra que o chamado não foi das pessoas, foi teu. Senhor, levanta uma nova geração de líderes cheios do Espírito Santo, comprometidos com a verdade, apaixonados pelas almas, que não busquem fama ou dinheiro, mas genuinamente queiram servir. Protege-os das tentações, das armadilhas do inimigo, que permaneçam íntegros, fiéis, humildes. Pai, nós clamamos por avivamento espiritual, que o teu Espírito seja derramado sobre toda a carne, que haja fome e sede de Deus, que as pessoas busquem a tua face com intensidade, que as igrejas sejam despertadas da mornidão, que voltem ao primeiro amor, que haja cultos poderosos onde a tua presença se manifesta de forma tangível, que haja conversões verdadeiras, não apenas decisões superficiais. Que vidas sejam realmente transformadas pelo poder do Evangelho. Senhor, usa as redes sociais, a tecnologia, para espalhar o Evangelho. Que mensagens de fé alcancem milhões de pessoas. Que muitos encontrem Jesus através de vídeos, posts, mensagens online. Levanta influenciadores digitais cristãos que usem suas plataformas para glorificar o teu nome. Que não busquem seguidores para si mesmos, mas apontem sempre para Jesus. Pai, protege o Evangelho da distorção, das heresias, dos falsos mestres. Senhor, nós clamamos por aqueles que estão enfrentando crises existenciais, que estão questionando o sentido da vida, o propósito de existir. Pai, revela o propósito. Mostra que cada pessoa foi criada com um propósito específico, que não existe por acaso, que há um plano maravilhoso para cada vida. Para aqueles que se sentem insignificantes, que acham que não fazem diferença, mostra o contrário. Cada pessoa é importante, cada vida tem valor, cada um tem algo único para contribuir. Senhor, para aqueles que estão em transições difíceis de vida, mudando de cidade, de emprego, de fase, traz segurança, que saibam que tu vais com eles para onde quer que vão, que as mudanças sejam para melhor, que se adaptem bem, que encontrem seu lugar. Pai, para aqueles que estão enfrentando a velhice com medo, que se sentem inúteis, que têm medo de ser um peso, muda a perspectiva. Pai, nós clamamos por aqueles que estão sendo tentados neste momento, tentados a desistir da fé, tentados a voltar para o mundo, tentados a ceder ao pecado. Senhor, fortalece, dá graça para resistir, dá poder para vencer. Que se lembrem de que a tentação não é pecado, ceder à tentação é. Que fujam da tentação, que busquem ajuda, que não tentem enfrentar sozinhos. Para aqueles que já caíram, que já cederam, que estão cheios de culpa, estende a mão, levanta-os, perdoa-os, restaura-os. Que não fiquem no chão, que se levantem e continuem a caminhada. Mostra que uma queda não define uma pessoa, o que define é a capacidade de se levantar. Senhor, para aqueles que estão sendo tentados a desistir da vida, que estão pensando em suicídio, intervém urgentemente. Remove esses pensamentos, mostra que há esperança, que há saída, que a vida vale a pena. Envia pessoas certas no momento certo para ajudar. Pai amado, nós clamamos por cura e restauração completa em todas as áreas da nossa vida. Que nada fique de fora do teu toque restaurador. Corpo, alma, espírito, relacionamentos, finanças, sonhos, propósito, tudo seja restaurado.
que experimentemos a plenitude da vida que Jesus veio nos dar. Não uma vida sem problemas, mas uma vida com a tua presença constante nos problemas. Uma vida onde mesmo nas dificuldades, há paz, há alegria, há esperança. Senhor, que esta oração não seja apenas palavras bonitas, mas que haja resultados concretos. Que realmente aconteçam curas, que realmente aconteçam restaurações, que realmente aconteçam milagres, que testemunhos poderosos surjam desta oração, que muitos voltem para agradecer pelo que tu fizeste, que a glória seja toda tua, que o nome de Jesus seja exaltado através dos milagres que vão acontecer, que muitos creiam por causa dos sinais e maravilhas. Continua a tua obra em nós, Senhor. Pai amado, enquanto concluímos esta poderosa oração da manhã, queremos declarar mais uma vez que tu és o Deus que cura, o Deus que restaura, o Deus que faz o impossível. Não há nada difícil demais para ti. Não há situação sem solução nas tuas mãos. Não há doença incurável para ti. Não há relacionamento impossível de restaurar quando tu intervens. Senhor, nós escolhemos crer nas tuas promessas, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. Escolhemos confiar no teu poder, mesmo quando tudo parece impossível. Escolhemos ter fé, mesmo quando não vemos ainda a manifestação da resposta. Porque sabemos que tu és fiel, que as tuas promessas são sim e amém, que o que prometeste certamente cumprirás. Pai, fortalece a nossa fé. Quando a dúvida vier, lembra-nos das tuas promessas. Quando o desânimo bater, lembra-nos dos teus feitos poderosos. Quando a ansiedade quiser tomar conta, lembra-nos de que tu tens o controle de todas as coisas. Senhor, nós te pedimos que continues a obra que começaste em nós, que a cura que começa hoje continue até ser completa. Que a restauração que se inicia agora continue até que tudo seja restaurado. Que não desistamos no meio do caminho, que não percamos a fé quando a resposta demorar. Que tenhamos paciência para esperar no teu tempo, que é sempre o tempo perfeito. Pai, ensina-nos a viver pela fé e não pelo que vemos, a crer no que tu dizes e não no que as circunstâncias mostram. A declarar vida mesmo quando tudo ao redor parece morte, a declarar cura mesmo quando os sintomas ainda estão presentes, a declarar vitória mesmo no meio da batalha, porque sabemos que a vitória já é nossa em Cristo Jesus. Senhor, que esta oração seja apenas o começo, que continuemos buscando a tua face todos os dias. Que façamos desta comunhão matinal contigo um hábito diário, não apenas algo ocasional. Senhor, nós te pedimos que nos ajudes a ser instrumentos de cura e restauração na vida de outras pessoas. Que assim como estamos recebendo cura, possamos também levar cura a outros. Que sejamos sensíveis às necessidades ao nosso redor, que tenhamos compaixão pelos que sofrem. Usa nossas palavras para consolar, nossas mãos para ajudar, nossa presença para confortar. Que não sejamos egoístas guardando para nós mesmos as bênçãos que recebemos, mas que sejamos canais de bênção. Pai, coloca em nosso caminho pessoas que precisam de ajuda. Dá-nos coragem para nos aproximar, sabedoria para saber o que dizer, recursos para ajudar quando necessário. Que sejamos a resposta de oração de alguém. Que através de nós, tu possas alcançar vidas, curar feridas, restaurar esperanças. Senhor, que nossos testemunhos de cura e restauração inspirem outros a crer, a buscar, a não desistir. Pai, nós te pedimos proteção para este dia que está começando. Cobre-nos com o teu sangue precioso. Envia teus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos. Protege-nos de acidentes, de violência, de doenças, de todo mal.
que nada de ruim nos aconteça hoje. Protege também nossas famílias, nossos filhos, nossos cônjuges, nossos pais, que todos saiam e voltem para casa em segurança. Senhor, protege nossas mentes de pensamentos negativos, de ansiedade, de preocupações excessivas. Enche nossa mente com a tua paz, com pensamentos positivos, com fé. Protege nosso coração de mágoas, de ressentimentos, de amargura. Guarda nossos lábios de palavras negativas, de reclamações, de fofocas. Que falemos apenas o que edifica, o que traz vida, o que glorifica o teu nome. Pai, protege nossas finanças, que não falte provisão, que haja multiplicação, que as contas sejam pagas. Senhor, nós te pedimos direção para este dia. Guia cada passo, cada decisão, cada palavra. Que não façamos nada sem te consultar primeiro. Dá-nos discernimento para saber o que é da tua vontade e o que não é. Fecha portas que precisam ser fechadas, abre portas que precisam ser abertas. Que não forcemos portas que tu fechaste, que não deixemos de entrar em portas que tu abriste. Pai, ordena as nossas prioridades. Que coloquemos em primeiro lugar o que é realmente importante. Que não desperdicemos tempo com coisas fúteis enquanto negligenciamos o essencial. Ensina-nos a administrar bem o tempo que tu nos dás. Que sejamos produtivos sem ser workaholics. Que sejamos diligentes sem ser ansiosos. Senhor, que em tudo que fizermos hoje, façamos para a tua glória. Que nosso trabalho seja um ato de adoração, que nossos relacionamentos glorifiquem teu nome. Pai, nós te pedimos que nos encha com o teu Espírito Santo neste dia, que a tua presença seja tão real em nós, que as pessoas ao nosso redor percebam. Que sejamos luz em meio às trevas, sal em meio à corrupção, que através de nós outros possam ver Jesus. Usa-nos para fazer a diferença onde estivermos. No trabalho, em casa, na escola, na rua, onde quer que estejamos. Que não passemos despercebidos, que deixemos marcas positivas. Senhor, dá-nos ousadia para falar de Ti quando houver oportunidade. Que não tenhamos vergonha do Evangelho. Que sejamos testemunhas fiéis, mesmo quando for desconfortável. Pai, unge nossos lábios para falar palavras de vida, de esperança, de fé. Que nossas conversas sejam temperadas com sal, que edifiquem, que abençoem, que não participemos de conversas negativas, de fofocas, de críticas destrutivas, que sejamos diferentes. Senhor, nós te pedimos que nos ajudes a viver este dia com gratidão, que em vez de reclamar do que não temos, agradeçamos pelo que temos, que em vez de focar nos problemas, foquemos nas bênçãos. Que desenvolvamos um coração grato, que reconhece a tua bondade em cada detalhe. Pai, abre nossos olhos para ver as pequenas bênçãos que muitas vezes passam despercebidas. O ar que respiramos, a comida que temos, o teto sobre nossa cabeça, a família, os amigos, a saúde. Tantas coisas que consideramos normais, mas que são grandes bênçãos. Ensina-nos a não dar nada como garantido, a valorizar o que temos enquanto temos. Senhor, que sejamos gratos não apenas quando as coisas vão bem, mas também nas dificuldades. Que aprendamos a agradecer em todas as circunstâncias, conforme a tua palavra nos ensina. Que vejamos propósito até nas provações. Pai, nós te pedimos que nos ajudes a perdoar aqueles que nos machucaram. Sabemos que guardar mágoa só nos prejudica, que a falta de perdão é veneno para a alma. Então hoje escolhemos perdoar todos aqueles que nos fizeram mal, que nos traíram, que nos decepcionaram, que nos magoaram. Nós perdoamos e liberamos nas tuas mãos. Que tu trates com eles, que tu faças justiça. Nós abrimos mão da vingança, da amargura, do ressentimento. Senhor, cura as feridas que essas pessoas causaram. Que possamos lembrar do que aconteceu sem sentir dor. Que o perdão seja completo, que não fiquem resquícios de mágoa.
E, Pai, nos ajuda também a pedir perdão àqueles que nós machucamos. Dá-nos humildade para reconhecer nossos erros, coragem para pedir desculpas, que restauremos relacionamentos que foram quebrados por nossa culpa. Que sejamos rápidos para perdoar e rápidos para pedir perdão. Senhor, nós te pedimos que nos ajudes a amar como tu amas. Que nosso amor não seja apenas de palavras, mas de ações concretas. Que amemos não apenas aqueles que nos amam, mas também os difíceis de amar. Que tenhamos compaixão pelos perdidos, pelos marginalizados, pelos rejeitados. Pai, quebra todo preconceito em nossos corações. Que não julguemos as pessoas pela aparência, pela condição social, pela cor da pele. Que vejamos cada pessoa como tu vês, como alguém amada por ti, por quem Jesus morreu. Senhor, usa-nos para levar teu amor a este mundo que tanto precisa. Que sejamos tuas mãos estendidas, teus pés que vão, tua voz que fala. Que onde houver trevas, levemos luz. Onde houver tristeza, levemos alegria. Onde houver desespero, levemos esperança. Que façamos diferença começando onde estamos, com o que temos. Não precisamos fazer grandes coisas, apenas pequenas coisas com grande amor. Pai, nós te pedimos que nos ajudes a crescer espiritualmente. Que não fiquemos estagnados, mas que avancemos, que amadureçamos na fé. Dá-nos fome da tua palavra, que dediquemos tempo para ler e meditar nas Escrituras. Que a Bíblia não seja apenas um livro na estante, mas alimento diário para a nossa alma. Senhor, ensina-nos a orar com mais intensidade, com mais fé. Que desenvolvamos uma vida de oração consistente, não apenas orações rápidas, mas momentos prolongados na tua presença. Que aprendamos a ouvir a tua voz, a discernir tua direção. Pai, coloca em nossos corações desejo de jejuar, de buscar tua face com mais intensidade. Que o jejum não seja um peso, mas um prazer, uma forma de nos aproximarmos mais de ti. Senhor, que sejamos fiéis na congregação, que não abandonemos a comunhão com outros crentes, que valorizemos a igreja, que contribuamos para seu crescimento. Senhor, nós te pedimos que nos uses para a tua glória. Que nossa vida não seja sem propósito, mas que cumpramos o plano que tu tens para nós. Revela os dons e talentos que colocaste em nós. Mostra como podemos usá-los para edificar teu reino. Que não enterremos nossos talentos por medo ou insegurança, mas que os usemos ousadamente. Pai, se há algo que precisamos aprender, ensina. Se há habilidades que precisamos desenvolver, capacita. Se há lugares onde precisamos ir, envia. Se há pessoas que precisamos alcançar, conecta. Que sejamos obedientes ao teu chamado, que não fujamos como Jonas, que não hesitemos como Moisés. Senhor, usa nossa história, nosso testemunho, nossas experiências para abençoar outros, que nada do que passamos seja desperdiçado. Que até as dores, as lutas, as dificuldades sirvam para encorajar alguém que está passando por algo semelhante. Que nossos vales se transformem em mensagens de esperança. Pai, nós te pedimos que nos prepares para a eternidade. Que não vivamos apenas para este mundo passageiro, mas com a perspectiva da eternidade. Que nossas escolhas sejam baseadas não no que é temporário, mas no que é eterno. Que investimos no céu, não apenas na terra. Senhor, que estejamos prontos para a tua volta. Que vivamos em santidade, em vigilância, em expectativa. Que quando Jesus voltar, nos encontre fazendo a tua vontade, cumprindo nosso propósito. Pai, usa-nos para levar mais pessoas para o céu. Que sejamos pescadores de homens, que compartilhemos o Evangelho com ousadia. Que muitos se convertam através do nosso testemunho. Senhor, que quando chegarmos ao céu, não estejamos de mãos vazias, mas levemos muitas almas conosco. Que ouçamos de ti: muito bem, servo bom e fiel. Que recebamos a coroa da vida que prometeste aos que te amam.
Senhor, nós declaramos que hoje será um dia diferente, porque começamos buscando a Tua face, porque colocamos nossa confiança em Ti. Não importa o que vier, enfrentaremos com fé, com coragem, com a certeza de que Tu estás conosco. Declaramos vitória sobre toda dificuldade, cura sobre toda enfermidade, provisão sobre toda necessidade. Declaramos que nada nos faltará porque Tu és o nosso pastor. Declaramos paz em meio às tempestades, alegria em meio às tribulações, esperança em meio aos desafios. Pai, nós nos colocamos debaixo da Tua cobertura espiritual. Que nenhuma arma forjada contra nós prospere, que toda língua que se levantar contra nós em juízo seja condenada, que os planos do inimigo sejam frustrados, que as ciladas sejam desfeitas. Declaramos que somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, que o sangue de Jesus nos cobre e nos protege. Pai, nós te agradecemos por esta manhã de oração poderosa. Agradecemos porque sabemos que Tu nos ouviste, não por causa dos nossos méritos, mas por causa da Tua bondade e fidelidade. Obrigado porque Tu sempre ouves as orações dos Teus filhos. Obrigado porque Te importas com cada detalhe das nossas vidas. Obrigado porque não há nada pequeno demais ou grande demais para Ti. Senhor, obrigado pela cura que já está acontecendo neste momento. Obrigado pela restauração que está em andamento. Obrigado pelos milagres que vão se manifestar. Sabemos que algumas respostas virão rapidamente, outras levarão tempo, mas confiamos no Teu tempo perfeito. Obrigado porque enquanto esperamos pela manifestação da resposta, Tu nos sustentas com Tua graça. Obrigado porque nunca nos deixas nem nos desampara. Obrigado porque Tua misericórdia se renova a cada manhã. Obrigado porque grandes são Tua fidelidade. Pai, obrigado por Jesus Cristo, através de quem temos acesso a Ti. Obrigado porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Obrigado porque nele temos redenção, perdão, salvação, vida eterna. Obrigado porque Ele levou nossas enfermidades, carregou nossas dores. Obrigado porque pelas suas pisaduras fomos sarados. Obrigado pelo sacrifício na cruz, pelo sangue derramado que nos purifica de todo pecado. Obrigado pela ressurreição que nos dá esperança de vida eterna. Obrigado porque Jesus está vivo, intercedendo por nós à Tua direita. Senhor, obrigado pelo Espírito Santo que habita em nós. Obrigado porque Ele é nosso consolador, nosso guia, nosso mestre. Obrigado porque Ele nos capacita, nos fortalece, nos unge. Obrigado porque através dele temos poder para viver a vida cristã, para vencer o pecado, para fazer a Tua vontade. Obrigado pela Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, nós entregamos este dia nas Tuas mãos. Tudo o que acontecer, que seja segundo a Tua vontade. Que Tu sejas glorificado em tudo, que ao final do dia possamos olhar para trás e ver Tua mão guiando, protegendo, abençoando. Que duramos com a consciência tranquila, sabendo que vivemos este dia para Tua glória. Senhor, vai conosco agora, enquanto saímos deste momento de oração e voltamos para nossas atividades. Que a presença que sentimos aqui permaneça conosco durante todo o dia. Que não esqueçamos das promessas que recebemos, da fé que foi renovada, da esperança que foi restaurada. Que levemos conosco a paz que recebemos na Tua presença. Pai, abençoa cada pessoa que fez esta oração. Que experimentem manifestações concretas do Teu poder hoje. Que vejam respostas, que recebam milagres, que testemunhem da Tua fidelidade. Tudo isso pedimos e declaramos em nome de Jesus. Pai amado, muito obrigado por ouvir nossa oração nesta manhã. Obrigado porque Tu és o Deus que nunca falha, que nunca desiste de nós, que sempre está presente. Obrigado por Tua paciência conosco, por Teu amor incondicional, por Tua graça infinita.
Que possamos viver este dia conscientes da Tua presença constante, gratos por cada momento, confiantes no Teu cuidado. Que esta oração seja apenas o começo de um dia cheio de comunhão contigo, de gratidão e de alegria. Que caminhemos em Tua presença e coloquemos Deus em primeiro lugar em cada decisão e ação. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Se esta mensagem tocou o seu coração, se você sentiu a presença de Deus enquanto orava, eu te convido a compartilhar este vídeo com alguém que também precisa de uma palavra de alento, de esperança, de cura. Você pode ser o instrumento que Deus vai usar para levar conforto a alguém que está sofrendo. Escreva amém nos comentários para que eu saiba que você orou comigo. Vamos formar uma corrente de fé, uma comunidade que se apoia mutuamente em oração. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora e ative o sininho de notificações para receber mais mensagens que vão edificar sua fé, fortalecer sua esperança e aproximar você de Deus. Aqui você encontrará conteúdo que realmente faz diferença na sua vida espiritual. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida neste dia e sempre. Que Ele te cubra com seu sangue precioso, que te guarde de todo mal, que te encha com sua paz, que te cure de toda enfermidade, que restaure tudo o que foi quebrado em sua vida. Que você sinta a presença dEle de forma real e poderosa hoje. Que milagres aconteçam, que portas se abram, que bênçãos se manifestem. Em nome de Jesus, amém e amém.